Paz seja convosco. Estamos retornando para o nosso segundo período de Escola Bíblica Dominical, em que estamos ministrando sobre os pecados sutis, intocáveis. Muitas vezes nós deixamos esses pecados de lado, achando que esses pecados eles não são importantes, que esses pecados eles não são tão graves, e nós nos enganamos. O novo tema dentro de pecados intocáveis é muitas vezes a consequência da impiedade, que é a falta de você pensar em Deus, que é a consequência da sua ansiedade e da sua preocupação com coisas que você não pode mudar, com a sua frustração em relação aos seus planos que não foram concretizados como você gostaria que fosse. E aí você manifesta outro pecado, chamado insatisfação. Insatisfação. As pessoas que vivem, em especial dentro do lado ocidental do nosso planeta, não têm a noção, na sua grande maioria, do que é passar necessidade. Eu lembro que eu ainda era jovem, 14 anos, 15 anos, e meu papai ele tinha uma condição, uma classe média. Nós estudávamos em escola particular, havia um carro na garagem, a casa era própria, e passávamos por momentos de dificuldade que na verdade papai e mamãe nunca deixaram a gente perceber se alguma coisa dessa estava ocorrendo. Mas eu via um amigo meu, em que o pai dele, ele era muito bem de vida, era um gerente de banco, e aí ele falava assim: está muito difícil a vida, nós não sabemos mais o que fazer. E aí quando eu ia na casa dele, uma casa de 3 andares, com piscina, 5 carros na garagem, a nossa insatisfação, ela é muito ligada com uma situação de você olhar apenas para si. Outro dia, isso é um costume nosso, né? Lá em casa, a Melissa estava falando aí do cuscuz, a Rosângela faz toda sexta-feira um cuscuz para nós comermos, sempre está com queijo apenas e manteiga. Mas naquele dia não deu certo a mistura, e acabou que a gente não repetiu, e aquele cuscuz ele foi virando os dias, né, dentro da geladeira. E aí um dia eu peguei aquele cuscuz e coloquei na boca para comer e me senti insatisfeito. Logo depois eu lembrei que muitas pessoas no mundo matariam para estar comendo aquilo, e eu me envergonhei. Que é algo que o Sebastião faz nas suas aberturas, que às vezes as pessoas podem até achar que exagero. Milhares de pessoas gostariam de estar onde nós estamos aqui na nossa igreja pequenininha, com calor, com ventilador. Milhares de pessoas, milhões de pessoas, arrisco a dizer, gostariam de poder estar sentado onde você está, seja virtualmente, seja presencialmente, porque eles só podem se reunir nas cavernas, nos cemitérios. Eles não têm as escrituras nas mãos, eles têm uma folha da Bíblia. Em relação à água, nós abrimos a nossa torneira, nós temos água em abundância, e essas pessoas talvez elas tenham que andar quilômetros, mesmo no Brasil, quilômetros com uma lata no ombro ou na cabeça, para buscar uma água salobre, uma água barrenta, e a alegria de você ter aquela água. Pessoas, crianças que ao redor do mundo têm bolinho de barro para comer. A mãe faz bolo de barro para que a pessoa possa comer, e aquilo é o alimento da pessoa. E nós ousamos nos declarar insatisfeitos. Talvez isso seja uma das maiores abominações perante Deus, em especial no que se refere a mim e a você que somos filhos de Deus. Ansiedade é uma incerteza temerária quanto ao futuro, seja de curto prazo
seja de longo prazo. Irritação normalmente é o resultado de algum acontecimento imediato que atrapalhou os meus planos ou desejos, nós chamamos de frustração. A insatisfação, assunto deste módulo, quase sempre resulta de situações permanentes e imutáveis que estão fora do nosso controle. Há coisas que você não pode fazer nada. O que nós podemos fazer além de orar pelo nosso querido irmão Cláudio na UTI? Nada. Não há nada que nós possamos fazer. Eu fui tentar visitar no primeiro dia. Ele estava entrando lá no leito da UTI, da UTI que era um leito de Covid. Achamos, tanto eu e Glenda, estávamos lá conversando com os médicos, que aquilo era um absurdo e tal. Ele fez o exame e realmente está com Covid. Ou estava, não sei. E aí, o que fazer? Eu vejo dia após dia, tanto a Glenda como os irmãos indo lá e dando um relatório. Algo semelhante ao que eu fiz mais semana, sendo que não há nada que nós possamos fazer. No entanto, antes de iniciarmos o estudo, gostaríamos de afirmar que algumas vezes a insatisfação é legítima. Você pode ser insatisfeito com algo e não pecar? Sim. Todos nós, até certo ponto, deveríamos ficar insatisfeitos com o nosso crescimento espiritual. Você olhar para o espelho e falar: o pastor falou isso tantas vezes e eu continuo nesse pecado. Já prometi tantas vezes mudar e não mudo. Essa insatisfação, ela é boa. É algo que faz com que nós nos movamos no sentido de mudar. Caso contrário, o nosso desenvolvimento seria interrompido. Se você não estiver insatisfeito com o seu crescimento espiritual, você vai acomodar. Um dos grandes problemas da igreja de hoje é se acomodar. Eu olho para o meu irmão do lado e vejo uma pessoa que não lê as Escrituras. Eu olho para o outro irmão e ele não tem uma família estruturada. Eu olho para uma outra família e ela está com dificuldades financeiras. E eu olho para a minha vida e me vejo tão centrado. Para que eu vou buscar Deus? Já está bom. A maioria das pessoas não lê a Bíblia, eu já li 2 vezes, 3 vezes. A maioria das pessoas não ora, eu oro. Então o conhecimento que eu tenho de Deus está bom. Há também o que podemos chamar de insatisfação profética com a injustiça e outros males da sociedade, que se unem ao desejo de ver mudanças para melhor. Nós vemos lutas mais importantes, como algumas lutas que têm sido, entendeu, em relação à justiça, lutas importantes, mas não tão importantes, como por exemplo movimentos como o do Greenpeace, que está cuidando da natureza, que é bíblico, mas não como foco principal. Então eu posso ficar insatisfeito com essas coisas. Recentemente nos Estados Unidos, cerca de um ano atrás, começou com mais força o movimento Vidas Negras Importam. É um movimento digno. Estão procurando algo que seja um contexto de uma vida melhor, um respeito, porque nós sabemos que o ser humano não respeita aquele que é diferente dele, seja negro, seja asiático, seja latino, seja qualquer coisa que seja uma pessoa que mora no interior, seja uma pessoa que não mora, nós não respeitamos. Então esses movimentos, eles são dignos, legítimos, e essa insatisfação, beleza, mas sempre entendendo que essas insatisfações, elas não podem ser a causa do nosso viver. Então você monta um site, por exemplo, a minha irmã ajuda com esse tipo de coisa, de cuidado dos animaizinhos, beleza, mas não é o mais importante. Você pode ser insatisfeito e isso não é pecado, só passa a ser pecado se você coloca isso na frente de seres humanos, de pessoas que são criadas à imagem e semelhança de Deus. Todos nós deveríamos ficar insatisfeitos, mas em especial com o nosso crescimento espiritual. O assunto desse capítulo é insatisfação ilegítima. Eu não vou falar do que é legítimo,
Eu estou falando que é ilegítimo, que afeta negativamente o seu relacionamento com Deus. Quando você é uma pessoa insatisfeita no seu trabalho, você não produz. Se você é insatisfeito com o seu salário, você não produz. Se você é insatisfeito com o seu casamento, você não produz. Se você é insatisfeito com as coisas do dia a dia, você não está satisfeito com aquele alimento, você fica indignado, cria um dissabor, e o foco principal é Deus. A gente vê claramente isso quando Adão ele é questionado após Eva ter tomado a iniciativa de comer do fruto proibido, que Deus o interpela, por que ele fez aquilo? Ele responde para Deus: a culpa é a mulher que o Senhor me deu. Ele está falando, a culpa não é minha, a culpa é sua, Deus. A nossa insatisfação, qualquer que seja, certo no conhecimento espiritual, é uma insatisfação que está mostrando, está apresentando Deus como alguém que está agindo de forma errada. Eu não concordo com o seu agir, Deus, por isso eu estou insatisfeito. Na verdade, as advertências mais frequentes da Bíblia contra a insatisfação referem-se em especial ao dinheiro e os bens materiais. Porém, nesse capítulo, eu quero destacar o que talvez seja a forma mais comum de insatisfação entre os cristãos. Uma atitude que provavelmente é desencadeada pelas circunstâncias imutáveis que testam a nossa fé. Alguns exemplos de circunstâncias que não mudam: trabalho não gratificante ou salário baixo. Ou você faz algo, ou ele vai continuar da mesma maneira. Falta de um companheiro para se casar. Companheiro. Há pessoas que são insatisfeitas com Deus porque não casaram, ou porque casaram. Impossibilidade de ter filhos, casamento infeliz, deficiência física. O que dizer em relação a uma pessoa que não enxerga, não ouve, não consegue falar, é paraplégica, não tem as pernas, movimento nas pernas, é tetraplégica, da cintura para baixo não se movimenta, saúde debilitada continuamente. Quando eu vejo, por exemplo, a Lurdinha em especial, eu vejo o caso da Lurdinha um pouco mais grave que o da Jamie, e é a minha medição, claro. Eu vejo que ela luta, e ela sempre fala: eu confio no poder da oração, eu luto contra isso. É ela lutando contra o que a carne dela está dizendo. Não é que ela está satisfeita com a condição dela, mas ela está lutando contra aquilo, é o mesmo contexto da ansiedade. Ela poderia estar prostrada e teria todo o direito de estar nessa condição? Sim. Quem iria falar para ela que ela não tem direito a estar num leito de cama? Que ela não teria que vir no domingo à noite para vir aqui para ministrar o louvor? Quem? Ninguém. Seríamos dignos? Às vezes eu falo para ela assim: pô, no dia, quando que eu vou te ver de manhã? Ela falou para mim: pastor, se eu for de manhã eu não vou à noite, meu físico não aguenta. Não é insatisfação, é a medição daquilo da pessoa que ela está vivendo. Mas o que acontece é que nós somos insatisfeitos com situações muito menores. Há outras situações dolorosas que eu não incluí na lista, mas sejam quais forem, as verdades apresentadas nesse capítulo se aplicam a todas elas, a todos os tipos de insatisfação, exceto aquelas que são lícitas e aquelas que são espirituais. Além das circunstâncias realmente dolorosas da vida, a causa da insatisfação é, muitas vezes, as coisas do dia a dia. Há pessoas, por exemplo, que não têm jeito para administração, e ter de lidar constantemente com detalhes administrativos pode ser um esvaziamento emocional e, em consequência, uma porta à insatisfação. E também é um serviço mal feito. Você tem que saber que você tem habilidades e você tem que se focar nessas habilidades. Você não pode abandonar nas outras. É muito cômodo da minha parte falar uma coisa que eu não consigo fazer e largar no colo do outro, não é isso. Mas nós temos que ser especialistas naquilo que Deus nos concedeu como dom.
Eu não sou ministro de louvor. Se precisar, eu canto. Mas eu não tenho esta afinidade. A minha afinidade é no pastoreio e no mestre. E é assim que Deus me colocou. E eu não sou melhor que você por conta disso. São simplesmente coisas diferentes. Se eu começar a me insatisfazer, ficar insatisfeito com o meu tom de voz, com a minha capacitação vocal, eu não faço nada. Porque a insatisfação ela vai tomar tanto conta do meu corpo, do meu ser, que eu vou abandonar aquilo que eu sou melhor. Sei que a necessidade de cuidar de detalhes, por exemplo, administrativos, é fichinha em comparação com um casamento infeliz, com uma deficiência física, com uma saúde debilitada. Não, são problemas diferentes. Dor não se mede. Eu não tenho como dizer se isso é dolorido ou não. Está doendo em você, não está doendo em mim. É aquilo que eu falo, eu posso cortar o meu dedo com uma folha de papel, é aquilo ser o fim do mundo. E você pode estar com câncer terminal e você está lidando com aquilo. Dor não se mede, dificuldade não se mede. Cada pessoa tem uma estrutura diferente. Contudo, o que quero enfatizar é que não importa o quanto as circunstâncias sejam boas, sempre haverá pequenas coisas que nos levam à insatisfação, que é o nosso maior pecado. Nós somos eternos, e eu volto a fazer a observação, não eternos no sentido de eternidade, sim no sentido de continuidade da vida, insatisfeitos. Se nós pegarmos 100% da população mundial, colocar uma do lado da outra, será que essas pessoas iriam ficar contentes com a sua vida? Ou não contentes? Ou insatisfeitas? A grande maioria das pessoas iriam ficar satisfeitas. Nós pensamos apenas em América Latina, Brasil, Argentina, esquecemos Equador, Venezuela, esquecemos América Central, esquecemos algumas partes do México e nos concentramos nos Estados Unidos, Canadá, Alemanha, a Europa como um todo. Mas e como fica o pessoal da África, em grande parte? Como fica o pessoal do Nordeste, do sertão do Piauí? Como ficam as pessoas que moram na Ásia, onde não tem alimento, ou na China, em que eles são obrigados a comer baratas, comer insetos, comer ratos, porque não tem outro alimento? Será que eles ficariam satisfeitos em mudar de lugar com você? Eu tenho certeza que as pessoas fariam essa troca sem nem piscar os olhos. E nós continuamos insatisfeitos. Você vê que no Japão, né, dizem que lá no Japão eles têm tudo, tanta tecnologia, tanta riqueza, tem tudo, né? Suprir de tanta coisa, e é um dos lugares que tem maior grau de suicídio, né? Tá. Por que a pessoa se suicida? Se ela tem comida. Estava vendo uma série com a Rosângela ontem, aí a moça entrou lá numa loja lá e viu um Jeep Cherokee, velho, usado, e ela falou assim, o cara pediu $800, aí o cara falou, te dou 400, é seu. $400, R$2.000, um carro. E aí, porque o nosso dólar está caro, né? Se a gente jogar um dólar mais baixo de algum tempo atrás, imagina se comprar um carro bom, com pneus bons, com ar-condicionado, com som, tudo por R$400. Não escondo que nós tivemos de enfrentar algumas dessas situações mais difíceis. Você tem histórias a contar. Se eu abrisse uma oportunidade, você iria contar alguns sabores da sua vida. Não estou me lamentando aqui pelas coisas que eu passei de dificuldade na minha vida. Reconheço prontamente que as situações que me causam transtorno não são nada em comparação com o que muitos cristãos têm que lidar. A minha chateação pela demora da conclusão do inventário da tia que passa de um ano, será que pode ser comparado com a dor da Jenny? Será que pode? Será que você consegue imaginar que a sua dificuldade, ela pode ser comparada, por exemplo, com a Meire, que é amiga nossa, que sofre desde os 20 e poucos anos lá com uma série de problemas? Será que você trocaria
Pastor, você não sabe o que eu estou pensando. Aí aquela historinha que eu já contei para vocês. Certa vez um anjo veio e deu uma revelação para o pastor e falou assim: cada um vem e coloca a sua cruz na frente do altar. Em uma igreja grande, todo mundo colocou a sua cruz, o seu peso, o seu fardo na frente do altar. Aí o anjo falou assim: agora vem cada um aqui e busca pega o que quiser. E as pessoas começaram a olhar os problemas, as dificuldades, e a pessoa falou assim: eita, é melhor eu pegar o que eu já tenho, porque se esse eu sei lidar com ele. Reconheço prontamente que as situações que me causam transtornos não são nada em comparação com o que muitos cristãos têm de lidar. Pessoas, elas são mortas pela sua fé. A sua dificuldade é o quê? Acordar cedo para a igreja? Caminhar no sol? As pessoas, se elas forem encontradas cultuando Deus vivo, elas têm os seus pescoços cortados, perdem as suas casas, perdem as suas famílias. Dá para medir a nossa insatisfação? Todavia quero que saibam que entendo muito bem sua luta contra a insatisfação. Suas circunstâncias talvez sejam mais difíceis do que as minhas, porém, de verdade mesmo, é a nossa reação às circunstâncias e não o grau de dificuldade que determina se estamos ou não insatisfeitos. Não importa o tamanho da sua luta, importa a sua reação em relação a isso. Como que você reage quando algo acontece fora dos seus planos? Você fica bravo? Não vou mais para a igreja? Não importa a circunstância que nos leva à insatisfação e nem seu grau de severidade, temos de reconhecer que insatisfação é no mínimo pecado. A afirmação talvez surpreenda alguns leitores ou algumas das pessoas que nos ouvem. Estamos tão acostumados a ficar ansiosos, insatisfeitos, descontentes, que enfrentamos circunstâncias difíceis que achamos normal reagir assim aos insucessos da vida. Você está tão acostumado a ser insatisfeito, não ser grato a Deus, que qualquer coisa para você reclamar é normal. A gasolina está cara. Está cara. Mas se você não tivesse automóvel, isso ia abalar você? Claro, né? Afeta o mercado como um todo. Mas será que você teria o problema de você ir no posto e encher o tanque? Poxa, essa semana, lá na casa minha de São Paulo, estourou um cano e alagou a laje, dor de cabeça, problema, despesa. Se eu não tivesse uma casa, eu teria esse problema? É melhor eu ter o problema tendo uma casa, ou não ter a casa e não ter o problema? Estamos tão acostumados a ficar ansiosos, insatisfeitos ou descontentes, que quando enfrentamos circunstâncias difíceis, que achamos normal reagir assim aos insucessos da vida. Se é dessa maneira que reagimos, o comportamento só enfatiza a sutileza e a aceitação dos nossos pecados. Se não reconhecemos esse comportamento como pecado, temos agido como descrentes que não incluem Deus em nossas circunstâncias. Aí nós voltamos à impiedade como a raiz dos nossos pecados. Por que nós ficamos insatisfeitos? Porque nós esquecemos a presença de Deus. Meu trabalho, minha saúde, meu casamento, meus problemas financeiros. O objetivo principal desse estudo é nos ajudar a enfrentar muitos desses pecados sutis que povoam nosso dia a dia, e a reconhecer que, em geral, eles são bem aceitos por todo mundo. Se você for falar para alguém que você está com uma dificuldade, a pessoa dificilmente vai discordar que aquilo de você é uma dificuldade, que é algo sério, porque ela está acostumada a lidar com isso dessa forma. Dificilmente você vai encontrar alguém que, por exemplo, bateu o carro e vai falar assim: glória a Deus que eu bati o carro. Como assim, pastor? Não, você tinha carro. Se não tivesse carro, você não tinha batido. Parece meio louco a gente pensar dessa forma, mas é uma mudança de mente. Porque se a gente tem uma batida de carro, a gente não olha que a gente está intacto, não teve nenhum dano físico.
Poderia ter um outro revés, poderia ter gente, poderia ter situações inúmeras poderiam ter acontecido, mas nós nos focamos no quê? No problema, não no livramento. Em especial porque nós não conseguimos quantificar qual o tamanho dele. O simples fato de nós sairmos da nossa casa e virmos para a igreja hoje pela manhã decorre de uma série de livramentos que nós não sabemos. Coisas diversas. Que em vez de nós agradecermos a Deus, nós mostramos a nossa insatisfação. Está calor? Está. Nós estamos na casa do Senhor. Tem ventilador. Você pode estar sentado. Você não está no sol. Você quer tomar uma aguinha? Tem. Por que a gente é tão insatisfeito? O objetivo principal desse estudo é nos ajudar a enfrentar muitos desses pecados sutis que povoam o nosso dia e que, em geral, são muito bem aceitos por todo mundo. Nós os toleramos sem pensar duas vezes, e isso os deixa ainda mais perigosos, visto que, além de serem pecados em si, abrem a porta dos nossos corações a outros pecados ainda mais graves. A insatisfação, por exemplo, pode facilmente gerar ressentimento ou amargura contra Deus ou contra o próximo. Num trabalho, pode fazer com que você venha desviar dinheiro, aceitar suborno. Eu estou insatisfeito com o que eu estou ganhando. Eu estou trabalhando com uma saúde, eu me sinto tentado a desviar a verba da saúde, ou comprar um negócio mais em conta para que eu possa ter um retorno financeiro. O meu casamento não vai bem, então eu tenho direito a fazer o que eu quero, eu posso ver pornografia, eu posso adulterar. Afinal de contas, o problema da insatisfação é que ela não para na insatisfação, ela leva você a um outro nível, a um outro patamar. O segundo objetivo desse estudo é oferecer sugestões para lidarmos com esses pecados. Falar só do pecado é fácil, mas como lidar com eles? Nesse tema você descobrirá que, no meu caso, alguns versículos que se enquadram em determinadas situações são a primeira arma de ataque. A palavra de Deus é uma arma de ataque, não é defesa. Ataque. Você ataca aquilo que está vindo contra você. É a ansiedade? É a impiedade? É a preocupação? É a frustração? É a insatisfação? Nós temos que lutar contra isso. Se você está com fome, coma. Se você está com sede, beba água. Se você está com calor, se refresque. Se você carece de alguma coisa, busque. Se você está com problemas espirituais, as armas elas não são carnais, elas são espirituais. E se você tentar lutar guerras espirituais com armas naturais, você vai se cansar, e vai se frustrar, e vai ficar insatisfeito. Nesse tema você descobrirá alguns versículos que se enquadram e que devem ser a nossa primeira arma de ataque. João 17:17. João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Qual é a arma espiritual? Não são 7 passos para você se livrar da insatisfação. É a meditação das Escrituras. É a leitura das Escrituras. Sem essa arma, você vai continuar sofrendo. Ainda que a frase, tua palavra é a verdade, se refira principalmente ao Evangelho, certamente inclui a verdade da vontade de Deus em toda a Bíblia, e também as palavras de instrução e encorajamento que nos ajudam a obedecer à vontade de Deus. Se você não tem as Escrituras como a forma, o caminho, você está perdido. Você pode trabalhar exaustivamente sol a sol, e o que vai acontecer é que os recursos eles sempre vão faltar.
pode ser desenvolvido o remédio mais eficaz do mundo, você vai continuar sentindo dor. Se você não tiver a palavra de Deus como teu alicerce, a luta espiritual sua, ela vai fracassar. Você pode até ser vitorioso na vida terrena, mas na vida eterna, infelizmente, você é um derrotado. Já mencionamos que o Salmo 139:16 é um versículo que ajuda quando você está irritado. Vamos lá, Salmo 139:16. De novo. Salmo 139, verso 16. Luísa, por gentileza. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Nem ainda havia, ele aqui escrito o teu caminhar, a história da tua vida. Apesar desse versículo ser um versículo que pode nos trazer paz quando estamos irritados, a verdade sobre Deus ter determinado todos os meus dias com seus altos e baixos, suas bênçãos e decepções, também nos ajuda a encarar as situações que nos levam à insatisfação. Não importa a circunstância, nem tampouco o seu grau de dificuldade, a verdade é que toda e qualquer circunstância foi permitida ou determinada por Deus como parte do seu plano integral para a minha vida e para a sua vida. Ah, pastor. Tudo? Tudo. Ou você crê num Deus soberano que controla todas as coisas, ou você crê num Deus que não é tão soberano assim. Não tem terceira opção. Ou Deus é soberano, ou Ele não é soberano. Se Ele não é soberano, as coisas que acontecem na sua vida são obras do acaso, como é uma das teorias da criação do universo, a teoria do Big Bang. Uma coisa do acaso. Aconteceu. Essa teoria é uma teoria que não reputa num Deus soberano. E se eu creio num Deus soberano, qualquer situação, mais simples, mais grave, mais complicada ou não, controle de Deus. Tudo, pastor, tudo culminou para que você estivesse aqui no dia de hoje, segundo um plano de Deus que é incompreensível para você. Me acidentei com 10 anos de idade. Plano de Deus. Como? Plano de Deus. Será que não tivesse acontecido com isso comigo, em dezembro de 75, se não me engano, eu estaria aqui perante vocês? Nós estaríamos alcançando vidas? Será? Provavelmente não. Qual a probabilidade de Deus não ter guiado os seus caminhos e nós estarmos aqui nesse dia juntos ouvindo a palavra de Deus? Cada um tem uma história. Não importa a circunstância, nem tampouco seu grau de dificuldade. A verdade é que toda e qualquer circunstância foi determinada por Deus como parte do seu plano integral para a nossa vida. Ou seja, você não poderia ter feito nada para mudar o que aconteceu. Tudo que Deus faz ou permite acontecer tem um propósito. Mas nós somos responsáveis. Não é porque Deus permitiu ou determinou que a responsabilidade sai dos nossos ombros, não. Tudo que Deus faz ou permite acontecer tem um propósito. Seus propósitos, por mais misteriosos e inescrutáveis que sejam, são sempre para a glória do seu nome e também para o nosso bem. Como o pastor aqui pode perceber para o meu bem? Não sei dizer.
Como que pode ser para o meu bem? A titia que nos abençoava na igreja, nos abençoava, eu e minha família financeiramente, falecer. Não sei. O que eu sei dizer é, todo o suporte que a titia nos dava financeiro, nós continuamos vivos. Independente do revés da sua vida, que houve no mês de setembro, cá está você no mês de outubro. Lourdinha continua sentindo dor, Jane continua sentindo dor, mas elas continuam. E se for o tempo de partir, o que você pode fazer? Você pode se alimentar bem, fazer exercícios, tomar cuidado com a sua saúde, mas eu te garanto que se o teu dia de partir for hoje, não importa se você come bem, não come bem, se você, não importa, você vai falecer hoje. É motivo para eu largar a mão e fazer o que eu quero? Nós somos templos do Espírito Santo. A nossa parte nós temos que fazer. Nós temos uma parte. E Deus aguarda e espera que nós demos continuidade nesse trabalhar. Só para finalizarmos, para as pessoas que são portadoras de deficiência física ou têm problema com a aparência, Salmo 139:13 ajuda. Vamos ler? Salmo 139:13. Nós vamos retomar na semana que vem daqui. Pastor, eu sou muito magro, eu sou muito gordo, eu sou baixinho, eu sou alto, eu tenho cabelo pichain, eu tenho cabelo liso demais, eu tenho cabelo cacheado demais, eu tenho uma pele assim, eu tenho Salmo 139:13. Pois tu, Deus, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. E aí eu vi ontem uma reportagem que tem uma campanha, adoção de crianças, mas não é qualquer criança, são crianças com problemas graves, e a chamada é exatamente essa: adote uma criança com problemas graves. Você teria coragem? A criança já sai com problema, e quando você gera uma criança com problema é uma coisa que já é difícil. Imagina você entrar numa concessionária, me permita dar um exemplo desse, entrar numa concessionária e você vê um carro batido e você fala assim, eu quero esse. Mas ele é o mesmo preço de um carro perfeito, não, mas eu quero batido. É isso que aquelas mulheres do serviço social estão fazendo. Que você pode até achar absurdo, mas foi exatamente isso que Deus fez comigo e com você. Eu quero o Sebastião defeituoso, Paulo defeituoso, eu quero para mim. Amém? Temos motivo para insatisfação? Não temos. Que nós possamos ser mais gratos e menos insatisfeitos. Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome. Agradecemos pelo Teu amor e a Tua graça, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos abençoado, Pai. Queremos pedir nesse momento que o Senhor nos constranja, Pai, em relação à nossa insatisfação, a nossa impiedade, em relação à nossa frustração, à nossa preocupação, em relação à nossa insatisfação, e que nós possamos, Pai, olhar para a cruz e nos sentirmos gratos com tudo que Tu tens feito, faz e irá fazer. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Graças a Deus. Quero te convidar à noite estar conosco novamente. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de 1 Pedro, capítulo 3. Temos muito ainda por trilhar, mas já passamos da metade em 1 Pedro. Já começo a pensar no que nós vamos meditar no culto noturno. Eu tinha muita vontade de a gente trabalhar Romanos, mas Romanos ele é uma pancada, e ele é longo. Eu não sei se você aguenta, eu não sei se eu aguento. Vamos orar, me ajude em oração, para que Deus possa nos dar orientação. Certo teólogo disse que uma igreja e ou um pastor não pode deixar de falar de dois livros, em especial na história dele, da igreja dele,
O primeiro é João, nós já vencemos João. E o segundo é Romanos. Até Jesus voltar, nós temos que tratar Romanos. Que Deus nos conceda a graça nesse momento. Que o Senhor, Pai, possa nos levar em paz. Te louvamos por esse tempo na Tua presença. Sedimenta, Pai querido, marca nos nossos corações, Pai querido, a Tua santa e bendita palavra. Que o amor de Deus, Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a consolação do doce Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Que Deus te abençoe e te conceda graça.